Gente, quem for chegando aí já vai mandando aviãozinho para as pessoas. Deixa eu encaminhar aqui para algumas pessoas. Eu tentei fazer a live hoje pela manhã, gente, mas eu não consegui, né? Deu alguns problemas aqui na... Não sei se foi conexão, não sei dizer. Mas... Vamos lá, deixa eu enviar. Eu não sei se foi conexão. Eu tentei. Boa noite, Paula. Eu tô explicando aqui que hoje de manhã eu tentei fazer essa live e não consegui, travava. Não sei o que aconteceu e aí eu resolvi fazer agora um pouquinho antes do nosso encontro Clube do Livro. Gente, e quem já está acompanhando aqui o canal, eu estou fazendo uns estudos baseados no livro O Poder do Subconsciente. E hoje eu vou trazer um pouquinho das maravilhas do sono e do subconsciente, como é que isso você pode perceber essa clareza na sua vida. Com certeza hoje você vai ter uma ideia diferente a respeito do sono e da sua mente consciente e da sua mente subconsciente. Boa noite, Paula. Boa noite, Nonata. Gente, manda aí os aviãozinhos para mais pessoas. A live não vai ser muito extensa, porque 8h20 eu tenho que entrar para o nosso Clube do Livro, né? Mas eu, como tenho o compromisso de fazer a nossa segunda quântica, eu não ia deixar de trazer esse conteúdo aqui para vocês, né? Então, gente, aqui no livro O Poder do Subconsciente, ele traz um conceito, esse daqui, ó, que as pessoas acreditam que quando a gente vai dormir, o nosso corpo descansa. E na verdade o nosso corpo não descansa. O nosso corpo é um organismo biológico, assim como a Terra, né? E que não para nunca, né? A Terra, por exemplo, ela amanhece, anoitece, tem o nascer do sol, o pôr do sol, né? Tem a lua. Então ela não para, ela está em constante movimento. E nós também somos assim. Só que a sensação de descanso se dá porque a nossa mente consciente, ela é desligada. E aí o nosso subconsciente, ele assume o comando. Só que quando você começa a compreender como isso funciona, você pode dar alguns comandos antes de dormir, principalmente quando você quer tomar alguma decisão, quando você está em dúvida de alguma coisa, quando você quer ter uma resposta, você pode dar esse comando ao seu subconsciente. Parece viagem, gente, mas não é não, tá? Então, a sensação de descanso que nós sentimos é porque o subconsciente começa a atuar e o nosso consciente é desligado. Por quê? Porque o nosso consciente é aquela mente que não para, que pensa constantemente, que ela está ativa o tempo todo, ela está sempre querendo solução, está sempre querendo resolver problemas, então ela não para. A nossa mente consciente, ela parece uma metralhadora. E é isso que faz com que ocorra o desgaste mental. Tanto que tem pessoas que às vezes acorda, por exemplo, tem a sensação de acordar atrasado e sabe quando ela sai correndo de supetão, se ou arruma rapidamente, aí às vezes pede para o filho acelerar ou para a pessoa que vai pegar a carona. Ela está estressada, agoniando todo mundo. E aí ela segue para o seu trabalho, quando ela vê, ela chega lá no seu trabalho no horário, mas ela chega completamente desgastada. Por quê? Porque a sua mente consciente estava metralhando ela com um monte de informações, acionando ansiedade e estresse. E aí, quando ela chega no seu trabalho, ela chega muito mais cansada. E aí, gente, geralmente você consegue perceber isso como? As pessoas que tem uma grande sobrecarga mental, ela precisa de um pouco mais de tempo para dormir do que aquela pessoa que ela tem o uso mais físico. Tá? Se você comparar uma pessoa que usa o mental durante o seu dia, ela com certeza vai precisar dormir um pouco mais. Ao contrário de um atleta, né? De alguém que trabalha com mais esforço físico. Geralmente a pessoa que trabalha com um esforço físico, ele dorme e acorda muito mais cedo e muito mais disposto.
Por quê? Porque era só o corpo realmente que precisava descansar. Né? E ele desliga totalmente a mente consciente. Né? Então, quando você acaba ativa. E outra coisa, a mente subconsciente ela não serve só para trabalhar em perfeição para o seu corpo. Na verdade, neste momento, a sua mente consciente, ela acaba ativando a sua inteligência divina. E é onde você começa a se conectar espiritualmente com seu eu superior, com a sua fonte criadora. Né? Por isso que o sono é essencial. Por isso que ele traz aqui tanto o momento de sono como o momento de meditação ou de orações, você acessa esse tipo de sensação de sonolência. E aí você acaba ativando a sua conexão, reativando a sua conexão com a sua fonte criadora, né, com a sua centelha divina. Ficou claro para vocês? Por isso a importância do sono, gente. E aí, a nossa mente, né, a racional, ela não para. Por isso que a gente acaba se desgastando no dia a dia. E quando você vai dormir, é o momento que ela fica quieta. E aí a nossa mente subconsciente, ela começa a comandar todo esse processo. Ela começa a agir sem as interferências da mente consciente. Né? Porque essa mente consciente, ela está querendo acelerar tudo. E aí ela acaba atrapalhando o movimento, né? A resolução natural das coisas. Ficou claro para vocês? Gente, eu espero que eu não esteja falando muito rápido, né? Porque eu estou um pouquinho... Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Vai dar tempo, né? Então nesse momento, a nossa mente subconsciente, ela não precisa ficar consertando, né, essas imposições que a nossa mente consciente faz. Paula, tá dando para entender? Eu tô falando muito rápido, tá tranquilo? Então, gente, aqui no livro eu vou trazer até uma pequena oraçãozinha que ele faz quando você vai dormir, você quer uma resolução de alguma coisa, tá? Mas ele traz 2 exemplos bem clássicos de como a nossa mente subconsciente e como o sono ele contribui nesse processo. E aí ele fala de uma moça, né, que recebeu uma... Olá, Débora, seja bem-vinda. Aí ele traz, né, um exemplo de uma moça que ela recebeu uma proposta de um trabalho onde ela ia receber o dobro do que ela recebia. Mas ela não estava tão confortável assim. Então, antes de dormir, ela deu o comando, né? Ela fez a pergunta para o seu subconsciente e foi dormir. Eu vou explicar, depois eu vou trazer para vocês o que foi que ela falou, tá? Como foi a oração que ela fez. E aí, ela, quando acordou no outro dia, ela estava com uma forte intuição de que ela não deveria aceitar essa proposta. E aí ela não aceitou. E quando foi com 6 meses, ela recebeu a notícia que a empresa que tinha feito essa proposta para ela tinha decretado falência. Né? Então, gente, quantas vezes a gente não recebe essa intuição e não valida? E olha só, ela já sabia desse poder do subconsciente, tá? E o mesmo aconteceu com o próprio Dr. Joseph Murphy. Ele recebeu uma proposta para trabalhar em outro país, né, no Oriente Médio, e aí ele deu o comando, quando ele foi dormir, ele queria ter certeza, ele ainda estava na dúvida. E aí ele fez sua oração e deu o comando para o subconsciente, porque gostaria de ter a resposta. E aí ele teve um sonho, gente. E o sonho, ele aparecia com um jornal, né, falando que esse país estava em guerra, estava em conflito. E aí aparecia um amigo dele batendo nele, né, nas costas, falando: você não vai, você não vai, você não vai. E aí ele acordou, já decidido que não iria. E um tempo depois ele recebeu também a notícia, né, saiu nos jornais, que esse país tinha entrado em guerra, estava com muitas situações de conflitos, exatamente como ele tinha recebido no sonho. Então, o quanto nós recebemos e acessamos essas informações e não validamos. Por quê? Porque a gente não confia na nossa intuição, que vem da nossa inteligência subconsciente.
E, gente, eu não estou dizendo para você que o subconsciente sabe do futuro. Não. Mas o nosso subconsciente é tudo que aconteceu com você está ali registrado. E ele tem uma inteligência divina que se mantém trabalhando no subconsciente. E aí, quando você dá esses comandos para ele, ele começa a acessar o que é melhor para você através do inconsciente coletivo. Parece estranho isso, mas é assim que acontece. E quando você começa a dar esses comandos, mais confiança você recebe nas intuições que você recebe através do seu subconsciente, após você ter decretado, né? Você ter feito uma demanda para ele, tá? Então, o nosso subconsciente, ele é muito poderoso, ele tem uma inteligência divina que funciona o tempo todo. Ele só não funciona diariamente porque a nossa mente consciente, que é aquela metralhadora que não para, não permite, tá? Tanto que se você estudar grandes empresários, eles têm algum momento, né? Se eu não me engano, é aquele da Microsoft, eu esqueci o nome dele. Mas ele, em determinados momentos do dia, ele se trancava num quartinho escuro, onde ele tentava, né, diminuir o acesso dos seus sentidos, e ali ele tentava relaxar. Por quê? Porque quando você medita, quando você ora ou quando você entra em estado de sonolência, a sua mente consciente, ela desliga e o subconsciente começa a trabalhar. Então aprenda a dar esses comandos para o seu subconsciente. As pessoas que meditam mais, elas acabam precisando dormir menos, tá? Porque elas têm essa conexão, elas em algum momento do dia ela desliga a sua mente consciente para que o seu subconsciente comece a trabalhar sem interferência. Tá? A pessoa que ora também em alguns horários do dia, ela também acaba dormindo menos. E se você analisar as pessoas, né, quanto mais velhas elas vão ficando, elas vão começando a relaxar com algumas situações. Elas começam a ficar menos ansiosas, né? Pode prestar atenção que os idosos, eles ficam mais relaxados, ele não tem mais pressa, ele não tem mais aquela ansiedade ativada. E aí eles acabam dormindo menos. Por quê? Porque a sua mente consciente não está mais acelerada. E eles deixam a mente subconsciente trabalhar mais, de forma mais livre. Ficou claro para vocês? Gente, vai ficar gravado, tá? Quem chegou agora vai ficar gravado. Então, quando vocês... Gente, eu sou apaixonada pelo poder do nosso subconsciente. Se vocês soubessem as maravilhas que a gente acessa a partir do nosso subconsciente, a gente começava a meditar mais, a orar mais. E orar, gente, é um momento de gratidão, não é você suplicando, não, tá? Você começava, porque até quando você está em um momento de estresse, o ideal é você parar um pouquinho, respira. Se você tiver condições de ir para o seu quarto, tentar desligar a mente um pouquinho, isso é o ideal. Isso é o ideal, tá? Por quê? Porque é assim que você vai desligar a sua mente consciente, essa mente que está metralhando você o tempo todo. E é ela que não deixa as coisas fluírem naturalmente, porque ela quer sempre ter uma resposta, ela quer ter sempre uma conclusão, ela quer saber tudo como e quando isso vai acontecer, e aí ela interfere o processo natural das coisas, tá bom? Boa noite, Miriam, Marilu. Então, ele sempre traz isso, ele dá até um relato aqui de a importância de dormir, né, também, né, o quanto isso é saudável para nossa mente. Tem um rapaz de 17 anos que ele queria entrar no livro do Guinness, e aí ele ficou 11 dias sem dormir. Ele não teve nenhum prejuízo permanente por conta disso, mas
No final, né, no 11º dia, ele já começou a falar com a língua embolada, ele já começou a desenvolver a alucinação, ele não conseguia mais ter um comando corporal adequado, entende? Então imagina as pessoas que acabam tendo insônia frequentemente. Gente, essas pessoas com certeza vão desenvolver um certo tipo de agressividade por causa do estresse, né, da falta de sono. E esses adolescentes, isso traz, né, me remete muito a isso, que costuma ficar, né, nas telas de celulares, notebook, madrugada dentro. Essas pessoas, né, esses adolescentes, eles necessitam um tempo maior de sono. Por quê? Porque ele acaba utilizando e dando uma sobrecarga para sua mente consciente. Mesmo que seja ali um jogo, né, que a gente pensa que é um jogo, está se divertindo, mas a nossa mente consciente, ela não para. E é como se você estivesse dando ali um medicamento para ela ficar a 1000 por hora. E aí, essas pessoas precisam de ter mais tempo para dormir. Então, as pessoas que geralmente trabalham com a mente, elas precisam de um tempo maior para dormir. E as pessoas que trabalham com o corpo, elas automaticamente elas dormem e conseguem acordar muito mais cedo e com muito mais disposição, tá? É fantástico esse conteúdo, né, Selma? A gente fica meio alucinada, né? Então, a nossa mente subconsciente, ela é como se fosse, gente, uma consciência divina, né? Não é à toa que tem vários estudos que falam que a nossa mente subconsciente é a nossa criança interior, que a nossa mente consciente é onde guarda todos os registros de dores e traumas. Então, ele sabe de tudo o que acontece com você e ele consegue te dar uma resposta porque ele tem essa inteligência divina. E aí ela acessa o inconsciente coletivo e o que é melhor para você. Então, se você se permitir ter essa conexão e começar a acionar, né, essa conexão com a sua centelha divina, você vai receber as informações do seu subconsciente com muita clareza. Eu sempre digo assim, ó, a nossa alma ou a nossa fonte criadora, ela dá sinais o tempo todo. Você só precisa baixar sua frequência, ou seja, baixar sua mente consciente, começa a prestar atenção e observa, porque a resposta já está ali, tá? Então vamos lá, eu vou trazer aqui a oração que ele geralmente traz, né? Então, que ele fez e que a moça também fez, que é a seguinte, ó. Quando você tá com algum problema, quando você quer resolver alguma coisa, aí você vai dormir. Gente, pode ser simples. Não precisa ter um passo a passo. Não precisa ter essa oração, não. Eu vou dar porque aqui tem aqui no livro, tá? E eu vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição do vídeo também. Mas você pode dar um comando muito simples. Quando você vai dormir, você pede para que sua mente subconsciente lhe dê a resposta correta. O que é melhor para você. Né, e que você fique atento para você receber essa informação, porque ela vai vir através de uma intuição, ela vai vir através de uma palavra de uma pessoa, ela vai vir através de um sonho. Fica atento, atenta e pega essa informação, tá bom? Página 192. Paula, página 192. A inteligência divina existe em mim e sabe de todas as coisas. A decisão certa me será revelada dentro da ordem divina. Reconhecerei a resposta quando ela me for dada. Vou repetir novamente, tá? A inteligência infinita existe em mim e sabe de todas as coisas. A decisão certa me será revelada dentro da ordem divina. Reconhecerei a resposta quando ela me for dada. Faça essa oração, esse mantra, esse pedido antes de dormir e vá dormir. Porque quando você faz isso, a sua mente consciente, que é essa racional, que é essa matraca que não para o dia inteiro, ela vai ser desligada e a sua mente consciente vai tomar as rédeas da situação e ela vai te dar a resposta. Pode ser em sonho, pode ser com alguma palavra de alguém no outro dia ou
por uma intuição muito forte, tá, gente? Então, era essa live que eu tentei fazer de manhã e não consegui, tá? Então, aqui só para lembrar vocês que ele traz aqui um resumo, né, das ajudas, das maravilhas do sono. Gente, eu gosto muito desse livro, porque é bem como ele e o Neville Goddard, eles são da mesma escola. Esse livro também tem uma parte que ele fala só do sono, e é exatamente a mesma coisa que o Dr. Joseph Murphy traz aqui, tá? Então, se você tem medo, se você tem alguma decisão para tomar, faz o comando, faz a pergunta para o teu subconsciente antes de dormir, porque ele vai te dar a resposta. Isso, gente, é bem parecido com mudar o foco. Tira o foco do problema e começa a pensar na solução, porque a solução vem, mas a solução só vem quando você tira seu foco. Então, esse momento é ideal, o momento do sono. Por quê? Porque mesmo que a sua mente consciente queira continuar focando, ela não vai conseguir, porque ela vai dormir, ela vai ser desligada, porque essa é a única mente que realmente descansa quando você está dormindo, porque o seu corpo continua trabalhando e a sua mente subconsciente continua trabalhando. Então é o único momento que a sua mente consciente vai dar um descanso para você e você vai acessar essas informações, tá bom? Obrigada, que bom, Nonata, que você gostou, que bom. Então, gente, faz isso porque com certeza você vai ter respostas, mesmo porque o nosso subconsciente ele jamais dorme e ele sabe de todas as respostas. Se ele não sabe, ele busca informação para poder te dar, tá bom? Gente, alguém ficou com alguma dúvida? Porque qualquer coisa eu finalizo por aqui. Não vou poder ficar muito tempo porque eu vou entrar agorinha no Clube do Livro, mas eu espero que eu tenha trazido clareza, né? Essa live eu tentei fazer ela de manhã e não consegui, tá? Gente, para quem tem o livro, essa parte do sono é o capítulo 13. Paula, ele começa da página 188. Na verdade, o que eu trouxe foi um resumo desse capítulo e os dois exemplos que me trouxe que eu ia trazer mais clareza para vocês, tá? Mas ele começa na página 188. E a oração que eu falei tá na página 192, tá bom? Beijo no coração e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite.